Olá! Estamos começando mais um programa Espaço de Ideias, o programa que inspira você e seus negócios. Nós estamos recebendo hoje aqui Joshua Moreira, que inclusive antes de fazer a honra a você, quero honrar o Tiago, que indicou... Sim, com certeza. Tiago está aqui, ó, nos bastidores aqui, Legal. Filmando tudo. Tiago, muita gratidão por ter trazido essa pessoa tão especial aqui para o nosso programa. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação, Fabiana, estar aqui com você, na verdade. Gratidão da nossa parte também ao Tiago, a você, a toda a equipe maravilhosa aí dos bastidores. É uma satisfação para a gente estar aqui contigo. Tiago, aqui o nosso Espaço de Ideias, a gente traz histórias, inspirações, ideias maravilhosas que as pessoas podem se inspirar e Com praticar certeza. na vida delas. Mas por trás desses vencedores que vêm aqui, dessas pessoas realizadoras, existe o Joshua. Exato. O filho da mãe dele, Exato, o filho do pai dele. Exato. Quem é ele? Bem, o Joshua, eu nasci no Amazonas, né? Lá no meio da floresta amazônica, lá na capital do Amazonas, em Manaus. Nós viemos de uma família muito humilde, né? Muito financeiramente com bastantes dificuldades. Nós, inclusive, também no percurso, não sei se você já conhece o norte do Brasil. Ainda não. Mas o norte do Brasil é um outro Brasil, na verdade, não é? Culturalmente, de riquezas naturais, enfim. Mas, geralmente, Fabiana, eu costumo dizer que as dificuldades econômicas, elas acontecem em todos os lugares, ok? Então, até você achar que uma ideia de riquezas no mundo como Dubai, também existe uma área de necessidades. E nós passamos por essas necessidades quando criança, comecei a trabalhar muito cedo. Qual cidade do Nordeste? Não, do Norte. Qual Manaus. cidade? Manaus, a capital do Amazonas, não é? Você morava na capital mesmo? Na capital, exatamente. A minha mãe e meus avós, eles vieram do interior, já eram, inclusive, miscigenados de indígenas mesmo, não é? Olha, que legal. Exatamente. Então, conheci toda aquela região ali mesmo da floresta amazônica. Mas o que me trouxe até aqui, na verdade, eu acho que foi a primeira intervenção na minha vida quando eu perdi, entre aspas, meu pai muito cedo. Quantos anos? Com 8 anos de idade. Nossa, cedo demais. E com 9 anos... Imagina a interferência neurológica disso. Exatamente. E com 9 anos... Na verdade, não perdi ele por completo. A minha mãe se separou dele. E aí nós perdemos o contato, né? Mas o pai continuou, mas foi mais distante. Bem ausente, né? E aí houve aquele momento de necessidade realmente de ir para o mercado de trabalho, ainda muito cedo, com 8, 9 anos, eu já fui começar os meus primeiros trabalhos, não é? Com meus tios, com meus amigos, vendendo uma balinha. Empreendendo? Exatamente, começamos já a empreender. Isso parece engraçado ou cômico, mas hoje eu vejo a importância que foi esse momento para mim, não é? Naquela disciplina diária de ter que acordar cedo, não para ir para a escola, como a maioria das crianças vão, mas para ir para um trabalho que você está sendo, de certa forma, remunerado. Quer dizer, vender aquela balinha, vender aquela coisinha ali que vai gerar um dinheiro, que vai comprar um sapato. Exatamente. E quando eu comecei a trabalhar realmente em um restaurante, não é? Então lá eu tinha um compromisso maior de estar cumprindo horário e tudo, saía do trabalho em torno de 1h da tarde, corria, ia para a escola, muitas das vezes perdia. Então, essa foi uma infância e juventude pré-atípica da maioria das crianças, não é? Exatamente. Porque geralmente essa idade, os pais que dá mesada, exatamente, né? exatamente. Dá um dinheiro. Então, é um histórico que eu não sugiro para ninguém, mas foi o que aconteceu comigo. Hoje, eu tenho os princípios que eu sei que foram gerados naquele momento. E que na hora você talvez não entendeu, mas hoje você entende o quanto foi fundamental. Exatamente. Com 15 anos, vou ser sincero para vocês, alterei a minha identidade para abrir a minha primeira empresa. Como assim? Você ganhou aquela... Como é que fala? Que o pai libera você? Exato, um arrimo de família, uma coisa assim na época, não lembro. É um documento, tipo assim, que...
não é liberar, tem um nome, mas que te dá autonomia. Autonomia, para você abrir o seu primeiro CNPJ. Abri minha primeira empresa aos 16 e aos 17 tive minha primeira falência, não é? Uau, parabéns. Parabéns, enfim. Parabéns. E aí, depois disso, sempre eu fui muito conectado com esse mundo digital naquela época. Eu convenci um dos meus tios, que era um dono de um restaurante, a comprar um dos primeiros computadores do Amazonas. Você tá brincando? Chegaram lá na média de uns 10 ou 15 computadores, né, em uma loja, foi aquele alvoroço, aquele computador gigantesco, né? E eu convenci ele a comprar o primeiro computador, um dos primeiros computadores. Não, eu sabia pouco de computação, de informática naquela época. Mas o seu poder de convencimento Exatamente. dele de comprar aquela máquina com investimento altíssimo. Altíssimo, exatamente. E eu converti, por essa necessidade, o computador em um objeto realmente de grande otimização dos negócios dele na época, né? Então, foi uma das boas experiências que eu tive naquele tempo. Isso me levou a ter a oportunidade de, aos 18, começar minha segunda empresa, que foi um outro restaurante, não é? E aí, nesse percurso, veja bem, nós já estamos num percurso de mais de 10 anos, não é? Aprendi várias coisas com altos... De 8 aos 18, exatamente. Meu Deus. E aí aprendemos várias lições que a vida nos ensina realmente, não é? E eu costumo dizer assim, que são lições das necessidades humanas. Porque hoje eu acho que, eu acredito, nós lutamos isso todos os dias nos nossos negócios, nas nossas empresas hoje. Nós não glorificamos as riquezas, mas nós lutamos piamente todos os dias contra a miséria. A miséria que percorre a vida de alguns dos nossos funcionários, nossos colaboradores, dos nossos familiares, próximos ou distantes. E, infelizmente, hoje nós vivemos no Brasil essa realidade, né? Ou seja, nós temos que nos posicionar, de certa forma, economicamente. Lutando o que você falou, lutando contra... uns lutam contra a escassez. Exato. Já outros, com um outro tipo de consciência, eles buscam a riqueza e prosperidade. Talvez há uma diferença nesse lutar pela escassez e buscar riqueza e prosperidade. Exatamente. Nós preferimos, então, segura aí. Gente, daqui a pouco, depois do intervalo, chama aí alguém, algum amigo, tio, vizinho, alguém que você sabe que merece continuar ouvindo essa história. Espaço de Ideias. Voltamos aqui nesse programa que está excelente, com Joshua Moreira, empreendedor. Ele vai contar o que mais ele faz para vocês. E olha só, esse cara já trabalha, já empreende dos 8, agora ele está na fase 18 anos, então dos 8 a 18 já passaram 10 anos fazendo várias atividades aí, empreendedoras. Exato. E você conta que com 18 anos você já estava indo para o seu segundo negócio, porque o primeiro faliu. O primeiro eu tive que falir para ter essa marca, né? Esse selo. Né? Aliás, essa pessoa que está nos assistindo, ela não precisa se assustar se ela já faliu dois negócios, porque isso é totalmente inerente à vida do empreendedor, Exatamente. Né? Eu acho que, na verdade, a falência, essa palavra falência, ela não tem o significado que merecia. Deveria ser uma maturidade, a palavra, né? Ou seja, você adquire maturidade, você adquire aprendizado. Legal. E aí você falou que foi um restaurante. Exatamente. Aí nós fomos empreender em um restaurante, uma churrascaria, um local excelente lá na cidade. Porém, na época, era muito mal administrado. E aí, no período aí de 3 a 4 anos, nós tornamos esse negócio assim, um negócio que eu posso te dizer realmente milionário. Não é? Na área de alimentação, na área de diversão ou de entretenimento como um todo, não é? E nós, na época, nós montamos o primeiro, como eu posso dizer, o ponto de encontro 24 horas, onde você... De Manaus, da capital. De Manaus, exatamente, da capital. Uau. Ou seja, um lugar onde você podia comer, tomar um drink 24 horas por dia. Uau. Então, isso, para aquela época, era uma coisa assim... fora do comum, não é? Geralmente, quando a McDonald's vai se implantar em um local na cidade, não é? Eu não sei se você sabe, ela procura sempre estar
conectada a um ponto de negócio, uma raiz. Uma raiz local da cidade. E quando a McDonald's foi para Manaus, se implantou exatamente na frente desse restaurante da época, pela referência que tinha de público no período. Que legal. Isso você tinha 18 anos? Entre 18 e 23 anos, não é? Que legal, ficaram 5 anos com o sucesso desse restaurante. Exatamente. Então, o interessante nessa história, Fabiana, é que quando eu estava nesse auge desse negócio, considerado milionário na época, até pelo Sebrae, ganhamos prêmios pelo American Express e tudo mais, aí eu tive uma reviravolta completa na minha vida. Foi quando eu fui buscar, na verdade, uma jornada espiritual. Que bacana! Exatamente, fui buscar uma jornada espiritual particular. Mas o negócio continuou ou o negócio, você parou esse negócio e foi para essa jornada só? Eu fui, na verdade, o negócio eu passei para outras pessoas. Vendeu para uma outra pessoa. Né? E foi algo assim muito particular meu, muito pessoal. Foi viver uma experiência. Exatamente. Fui viver uma experiência e que foi um período muito precioso da minha vida. Outro momento muito precioso. E esse momento, ele culminou agora já em 2010, não é? Quando eu e minha esposa e meus 3 filhos, que inclusive eu tenho 3 filhos, né? Que legal. Como chama isso? Manda Tem um que beijo mandar, pra se eles, né? Se vem na TV e não manda um beijo para a mãe, então, para a esposa. Um beijo maravilhoso para minha esposa, Juliane, e para o Joseph, a Júlia e o Joshua Davi. Um beijo meu para vocês também. Isso, olha aí. E aí, em 2010, nós recebemos um convite para irmos para os Estados Unidos, não é? Para morarmos nos Estados Unidos como missionários cristãos, não é? Nós fomos com esse propósito. Você é cristão também? Sim, exatamente. Legal. Estamos em rapport, então. Que bom. Estamos conectados. E aí, o que acontece? Eu fui com uma linha de raciocínio, achando que iria acontecer uma coisa e mudou. Houve uma grande revolução. Bem aquele versículo, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor e ele vem... Exatamente. E então, o que aconteceu nesse momento? Todo mundo sabe que a bolha da crise econômica estourou em 2007, sim, mas o ápice dessa bolha foi em 2010. Foi exatamente ali que eu cheguei. Ou seja, eu cheguei no ápice da bolha. Os Estados Unidos estavam vivendo realmente uma grande crise econômica, uma problemática assim, gigantesca em todos os âmbitos e até na questão climática também. Nós passamos lá pelo o maior furacão de todos os tempos daquele tempo, a maior nevasca dos últimos 40 anos, entendeu? Assim, e as pessoas têm uma imagem sobre os Estados Unidos, lá da Disney... Maravilhoso, né? Que é maravilhoso mesmo, é maravilhoso os Estados Unidos, da Times Square e tudo mais. Quando se fala em Estados Unidos, só se lembra do Best Buy, com as comprinhas, as mulheres sempre lembram de Victoria's Secret, enfim, né, dos shoppings. Mas a verdade é que eu conheci a outra face realmente da América, né? A face real. E baseado nisso, Fabiana, no meio dessa crise toda, todo mundo só via crise e eu comecei a ver grandes oportunidades. E o que você fez lá? Grandes possibilidades. Uma delas foi que eu conheci um negócio através de um amigo, ele me colocou nesse mercado internacional de educação, não é? E eu comecei a ver o mercado internacional de educação não com os olhos daqui do Brasil, mas os olhos global, não é? Nesse mesmo período, eu tive a oportunidade de investir nesse mercado, mas não tinha condições financeiras nenhuma, não é? E como eu costumo dizer, por uma intervenção, que as pessoas acham que é o por acaso, mas eu digo que é uma intervenção divina. Eu fui convidado a participar de um concurso de startups. Não é? Que bacana. Esse concurso de startups, ele estava premiando, então, o projeto número 1, vamos supor assim, com um cheque de $5.000. Então, quando eu soube daquela informação, eu disse... Você falou, tô nisso. Eu juntei a fome com a vontade de comer, né? E aí eu disse, entrei, mergulhei mesmo, tinha um grupo de aproximadamente umas 40 pessoas de várias nações. Eu era o único brasileiro, né? E queira ou não queira, acaba a gente como latino tendo certa discriminação. Eu falei, não, eu vou para cima e eu vou, realmente esse prêmio é meu e vamos conquistar. Então,
Fomos até o final e ganhamos o cheque de $5.000. Foi quando nós começamos, então, essa startup que hoje se tornou aí multinacional. Que bacana, que bacana. Parabéns por ter ganho o prêmio. E você vai contar agora, depois do intervalo, a ideia, o que eles fazem que impacta o mundo. Você merece saber. Espaço de Ideias. Estamos de volta aqui no nosso programa Espaço de Ideias e vou ficar quieta porque ele tem muita coisa para falar. Josh, você contava o momento que você ganhou um prêmio. Exatamente. E daí? Nós ganhamos esse prêmio de uma startup. Não era um valor tão grande, mas era significativo. Foi muito significativo. Eu costumo dizer que esse foi o X-Day, o dia X, o dia da virada, não é? E aí nós começamos essa empresa, essa startup, trabalhando com educação internacional, conhecido no Brasil como intercâmbios, não é? Uhum. Mas nós temos um conhecimento um pouco mais profundo sobre realmente o que é educação internacional, porque a educação internacional, ela te gera não apenas o aprendizado da matéria, do conhecimento, no caso do idioma ou de outra matéria específica, mas também a questão da experiência pessoal que gera uma extrospecção. Então, vários dos nossos alunos, vários dos nossos casos de alunos, que todos se tornaram assim nossos grandes amigos, se tornaram uma família, nós temos vários depoimentos, tipo assim, eu fui para os Estados Unidos estudar inglês e voltei de lá uma outra pessoa, montei um negócio, estou agora no outro nível da minha vida. Vocês levam a pessoa não só para o intercâmbio, mas para uma outra dimensão pessoal. Exatamente. Cultural, intelectual. Sim, exatamente. E como a empresa ela já nasceu lá com essa visão, não é? Nós obedecemos uma outra metodologia, que é o KidsEF, que traz realmente essa necessidade da extrospecção da fluência e que acaba também gerando esse desenvolvimento pessoal através de neurolinguagem, através de uma série de outras coisas. Parece complicado falando, mas na prática é muito mais simples, não é? E como é esse trabalho? Até porque eu quero otimizar o seu tempo. Ok. O que é esse trabalho hoje? O que ele faz especificamente? Vamos lá. Hoje, então, se você tem interesse em aprender inglês, a verdade é que o inglês ele é um aprendizado direto do subconsciente. Ele não é um aprendizado como a matemática ou português ou como qualquer outra matéria. Então, é necessário que você esteja em um ambiente que que permita com que você libere todo o conteúdo que foi armazenado na sua mente por toda a sua vida, naquele livrinho que você estudou lá aos 7 anos de idade, em vários filmes que você já assistiu. Então, todas essas palavras, esses termos que você aprendeu no inglês, eles já estão no consciente. Mas a fluência vem do subconsciente. E precisa ser trabalhado esse subconsciente. Exatamente. E o que acontece? Durante todo esse período aí de mais de 5 anos, nós temos feito esse caminho de levar as pessoas até os Estados Unidos, a Europa, vários lugares, inclusive agora na Ásia, para a imersão de aprendizado, ok? Porém, agora, Fabiano, nós estamos fazendo um outro caminho de volta, não é? Ou seja, para várias pessoas no Brasil que nós conhecemos que não têm condições realmente, por tempo, condições financeiras de ir até os Estados Unidos ou qualquer outro lugar no exterior, nós estamos trazendo um instituto até o Brasil. Tipo assim, a pessoa geralmente ela vai a fazer o intercâmbio, mas por algum motivo alguém pode não ter o recurso, ou de repente tem filho, tem marido, não pode ir. E o sonho está guardadinho ali no coração. Exatamente. Agora vai existir a possibilidade. A possibilidade, então, nós estamos trazendo, na verdade, um instituto com a metodologia de liderança e coaching mais considerável, vamos colocar assim, no mundo todo, que é o Instituto John Maxwell, né? É um dos maiores, talvez um dos melhores de liderança do mundo. Exatamente. Né? Eu geralmente não costumo usar muito esse termo maior ou melhor, porque vai nem vou falar maior, mas melhor ele tem muita referência. Sim, exatamente, tanto por tempo e tudo mais. E aí você pode me perguntar, o que tem a ver o coach, o desenvolvimento pessoal com o inglês? Tem tudo a ver, porque na verdade a nossa intenção com esse instituto é que realmente você possa ter
o mesmo conteúdo de qualidade lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, com um preço otimizado para o nosso real, não é? Ou seja, muito mais facilitado. Mais acessível. Mais acessível, né? Em real, o real para o real, não é? E com isso, o que ocorre? Você vai poder ter essas capacitações de coach, de liderança, de business coach, de negócios internacionais, de idiomas também, de inglês, espanhol e tudo mais, mas aqui no Brasil. Joshua, mas será que não é melhor ir lá? Sim. Lógico, é evidente que existe um custo, uma diferença de custo. Mas então... tem essa opção. Se a pessoa quiser fazer lá, você tem a opção de continuar indo lá. Exatamente. E o mais interessante, Fabiana, é que esse instituto está começando agora, instalado aqui em São Paulo, em São José dos Campos. Na região do Vale do Paraíba? Exatamente, aqui na região do Vale do Paraíba, que nós estamos sendo assim premiados, porque está sendo instalado aqui em São José dos Campos. Você é de São José? Nós estamos em São José. Hoje... Exatamente, residentes. Residentes, e a empresa também, o negócio, o instituto instalado lá? Sim, a matriz no Brasil agora está instalada em São José dos Campos. Que bacana. E aqui é um celeiro de oportunidades, sim, viu? Eu com creio certeza. que o caminho de prosperidade e aceitação... aqui é um vale de bênçãos, eu costumo falar. Exatamente, com certeza. E pelo que você falou, vocês estão instalados no Aquários? Nós estamos lá no Aquários, ok? No Centro Empresarial Aquários, nós vamos estar aqui nos próximos meses, não é? Mas nós já estamos no Aquários, o endereço vai estar aí com você. Você pode também nos seguir nas redes sociais. E temos uma grande facilidade para essas primeiras turmas, que nós teremos bolsas de estudos parciais e completas para os primeiros alunos. Então, quer dizer que a pessoa vai ter a oportunidade de também estudar, além da condição especial de ser no Brasil e ainda ter bolsa de estudo com valores ainda melhores? Exatamente. Por quê? Nós temos algumas linhas de bolsas de estudo, por exemplo, para ministérios, para empresas, para estudantes e também para pessoas sem condições financeiras. Que legal. Então, eu preciso te apresentar uma pessoa. Depois que encerrar o programa, você conhece o pastor Eduardo Reis, da Escola do Reino? Ainda não, mas então, vamos... pastor, vocês precisam se conhecer. Ok, vamos estar juntos. Desculpa a palavra, dois monstros mundiais aí. E ele tem um trabalho lindíssimo chamado Escola do Reino. Ele vai vir aqui dar entrevista também. Olha, que legal, parabéns. E o trabalho dele é com pastores no mundo todo. Ele tem a Escola do Reino aqui em São Paulo, em Alphaville. Tem em Milão. E tem mais 750 alunos online. Que legal. Então, dentro dessa linha que você faz aí para ministério e tal, com certeza, vocês merecem se conhecer. Vamos nos conhecer. Joshua, o tempo entrevistado com muito conteúdo é maravilhoso. Deixa para a gente seus contatos, como as pessoas encontram você e o Instituto. Bem, para você me encontrar, a forma mais fácil por todas as redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, Joshua Moreira, ok? O nosso WhatsApp do Instituto é 12, código de São José dos Campos 12, número é 99790, para você não esquecer. Não esquece, e vai estar aqui, no tape, tá bom? Exatamente. Joshua, muita gratidão por você ter vindo, muita gratidão a você também, Tiago, que nos presenteou com esse grande profissional aqui no nosso programa Espaço de Ideias, viu? E logo, logo é você, viu, Tiago? Já falei que seu lugar está guardado aqui para você vir dar uma entrevista para a gente também. Muita gratidão. Fabiana, eu que tenho que te agradecer toda a sua equipe, agradecer o Tiago e todos vocês que estão aí nos assistindo. Deus abençoe a todos. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a loja Zap Modas, que você fica ainda mais linda, gastando sempre muito pouco, o salão de beleza Mais Hair. E aproveito também para deixar aqui o meu Instagram para você seguir, tá? Fabiana, @Fabiana Araújo no Insta. Din, transforme suas ideias e projetos em negócios. Até o próximo programa.